Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quero louvar a Deus pelas vossas vidas, você ouvinte, e você está no canal Rascunhos da IBD, e nesse domingo próximo, dia 6, estaremos estudando o livro de 1ª e 2ª Samuel. Estaremos estudando sobre o tema O Governo Divino em Mãos Humanas, né? E nós estaremos aprendendo um pouco do que contém a palavra de Deus dentro do seu contexto histórico. Aqui está a nossa lição, não é? Governo Divino, lições bíblicas, o governo divino em mãos humanas. A CPAD está mais uma vez de parabéns e por nos trazer esse belo trabalho, esse belo material de aprendizado, né? O pastor aqui, o comentarista é o pastor Osiel Gomes, né? E assim sucessivamente. Então nós estaremos aprendendo, conhecendo os dois livros de 1ª e 2ª Samuel, a primeira lição, né? E dentro desse contexto nós temos que trabalhar aí a questão do contexto histórico de 1ª e 2ª Samuel, temos que trabalhar a autoria e data de 1ª e 2ª Samuel, quando foi escrito, explicar a teologia do livro de Samuel e Samuel como divisor de água em Israel. Nós sabemos que o livro de 1ª e 2ª Samuel vai falar da transição, né? Saindo do período dos juízes e entrando no período monárquico, não é? Nós vamos trabalhar e aprender sobre essa transição, não é? Para isso, temos que trazer, como diz aqui o objetivo da nossa lição, trazer o fundo histórico para contextualização da nossa base durante esse trimestre que vamos estudar o governo divino em mãos humanas, né? E quero bendizer a Deus pela nossa CPAD, né, por estar trazendo esse assunto tão primoroso para nós outros, né? E com certeza será de grande aprendizado para todos nós no Brasil e até fora do nosso Brasil, e todos que usam a revista da nossa CPAD, né, que tem sido de grande valia e aprendizado para a nossa escola, que é a maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. É, sem dúvida, a maior escola do mundo, né? Onde agrega todos os alunos e podemos assim aprender a palavra de Deus. Muito bem. Os dois livros de 1ª Samuel são os primeiros dos 6 livros duplos, né? Chamados de livros duplos. Qual é os livros duplos? 1ª Samuel, 2ª Samuel, 1ª Reis, 2ª Reis, 1ª Crônica e 2ª Crônicas, né? Originalmente esses livros não estavam divididos. Eles prefaziam um grupo, um total de 3 livros, que era Reis, Samuel, Reis e Crônicas, não é? Samuel e Reis são encontrados aí no cânon hebraico, ao lado de Josué, de Juízes, em uma seção que era conhecida como profetas posteriores na Bíblia hebraica, não é? Então, junto a esses livros, contém registros históricos iniciados aí desde o tempo de Josué, da travessia do Jordão, que se estende até o período do exílio babilônico, né? Na Septuaginta, nós vamos ver a tradução. O que é a Septuaginta? A tradução grega do Antigo Testamento, né? Então, os volumes originalmente não são divididos, né? Eles foram separados em 2 livros, 1º e 2º Samuel, e chamados de 1º e 2º dos Reinos, né? Então, o 1º e 2º dos Reinos, que era chamado o 1ª e 2ª Samuel. E os nossos 1ª e 2ª Reis eram chamados aí de 3º e 4º dos Reinos. 1ª e 2ª Samuel era chamado 1º e 2º dos Reinos. 1ª Reis e 2ª Reis era chamado de 3º e 4º dos Reinos, não é? E assim, esse fundo histórico nos aponta isso. Todos os comentaristas bíblicos renomados atestam isso e comumente aceitam entre os meios dos estudiosos escriturísticos, né? E até os nossos dias, e assim vai.
Jerônimo adotou nomes similares à Vulgata Latina, a fim de chamá-los de primeiro e segundo e terceiro e quarto reis. Foi a Vulgata Latina trouxe essa normativa, né? Uma prática que era refletida nos substitutos aí da versão inglesa do Rei Tiago, que era conhecido como King James, né? E assim sucessivamente. Então, o primeiro livro de Samuel, outrora, era chamado primeiro livro dos reis. E o primeiro livro dos reis, comumente, é chamado de terceiro livro, como isso já ficou definido, não é? Então, nesse fundo histórico, a priori, aprendemos que primeira e segunda Samuel era chamado primeira e segunda dos reinos, e aprendemos também que primeira e segunda reis era chamado primeira e segunda, terceiro e quarto dos reinos. Primeira e segunda reis era chamado de terceiro e quarto do reino, né? Muito bem. Quando foi escrito, né? O autor, por exemplo, quem foi o autor de Samuel? Né? Quem foi o autor de Samuel? Muito bem. O autor de Samuel é comumente aceito, de 1º e 2º Samuel, é comumente aceito que são desconhecidos, né? Porque nós vamos encontrar aí que no capítulo 10 de 1 Samuel, versículo 25, nós vamos encontrar que Samuel registrou algo. E também é comumente aceito que do capítulo 1 de 1 Samuel até o capítulo 24 foi escrito por Samuel, não é? É comumente aceito. Mas, conforme... e daí para frente, o restante do livro foi Gade e Natã que escreveu, segundo a teoria que é comumente aceito, né? E no livro de 1 Samuel capítulo 10, versículo 25, conforme eu disse, o texto vai dizer assim: veja que Samuel deixou escrito algo, deixou crônicas escritas, né? Veja bem. Declarou Samuel ao povo o direito do reino e escreveu num livro, e pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, e cada um para a sua casa, né? No livro de 1 Crônicas, capítulo número 29, versículo 29, atesta isso. E atesta que tem o testamento, a crônicas de Samuel, a crônica de Natã e a crônica de Gade, não é? Vejamos o texto. Capítulo 29 de 1 Crônicas, versículo 29, diz assim: os atos do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas de Natã, o profeta, e nas crônicas de Gade, o vidente. Vale aqui uma observação que a palavra vidente é o mesmo que profeta. Anteriormente, da nomenclatura profeta, veio a palavra vidente, e logo depois foi substituída aí pela palavra profetas, né? Então, elas são similares, ok? A datação do livro é comumente aceito que foi do final do século IX até do final do século IX para o século X. Então, século X a.C., o que é chamado que o livro de Samuel foi escrito, no caso, né? Então, esses livros são anônimos, conforme eu já disse, né? Ou seja, todo o conteúdo do livro não tem assim, não se bate martelo. Eu falei que é comumente aceito. Lembre que eu falei há pouco que é comumente aceito, mas o que se tem convicção é o que se sabe mesmo é que eles são anônimos. Nós não conseguimos achar ele ostentando o título de escritor dos livros, né? Sabemos que ele deixou algo escrito, mas não conseguimos identificar ele dizendo que escreveu todo o conteúdo, né? E assim sucessivamente. Baseado que ele é autor de todo o conteúdo, né? Então, embora tenha percebido que o nome do grande profeta, ele recebeu esse nome, o profeta e juiz na época, foi um dos juízes esplendoroso. Na verdade, é de se notabilizar que o trabalho, a chamada de Samuel já foi, nós vamos estudar em lições posteriores, não é? Em lições posteriores, que a chamada de Samuel, nós vamos ver que foi totalmente por Deus, e a sua mãe Ana, os irmãos já sabem a história, que ela buscou ao Senhor e Deus deu, e ela entregou, cumpriu com o que disse, que se Deus desse um filho varão, ela entregaria para o serviço do templo, e assim foi, não é?
E assim foi, ela cumpriu, né? Então, a obra descrita aqui tem alguns detalhes, ele como profeta e juiz, por exemplo, o 1 Samuel capítulo 1 até o capítulo 8, não é? Uma vez que a morte de Samuel é descrita no capítulo 25 de 1 Samuel, versículo 1. Então, lá anteriormente eu tinha dito que ele escreveu do capítulo 1 até o capítulo 24, mas já no capítulo 25, verso 1, já narra a morte dele, né? Então, não seria plausível colocar ele como escritor de todo o seu conteúdo, ok? Então, provando isso, nós vamos encontrar também que eles era chamado de crônicas, a escrita dele foi chamada de crônicas, crônicas do vidente, o profeta, né? E assim sucessivamente. Então está aí um bojo de informação histórica, né, sobre Samuel, ok? Então o primeiro esboço do livro de Samuel, do capítulo 1 até o capítulo 4, nós vamos encontrar as tradições de Siló. Nós vamos trabalhar isso em áudios anteriores e até nos comentários, os irmãos podem comentar, podem questionar, né? Você vai dar um like, vai se inscrever no canal e pode perguntar sobre essas questões, né? Aí nós vamos também ver a narrativa da arca, do capítulo 4 até o capítulo 7. Nós vamos ver as instituições da monarquia, do capítulo 7 até o capítulo 12. Vamos ver o reinado de Saul, não é? Dentro desse fundo histórico tem tudo isso. O reinado de Saul, do capítulo 13 até o capítulo 15. A ascensão de Davi ao poder, do capítulo 1 Samuel, capítulo 16, capítulo 16 até o capítulo 5 de 2 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16 até o capítulo 5, vai falar da ascensão de Davi ao poder, né? Depois vamos ver o sucesso de Davi, ou melhor, o sucesso de Davi, em 2 Samuel, capítulo 5 e capítulo 9, do capítulo 5 até o capítulo 9, e vamos também ver o fracasso de Davi, não é? Que está no capítulo 20 e capítulo 10 até o capítulo 24, vai começar a falar das decadências, né? De um dos homens mais conhecidos na Bíblia, de um dos personagens mais conhecidos na Bíblia, né? Apesar de Samuel, de ser chamado Samuel, fala muito mais de Davi, não é? O livro, tanto 1 como 2 Samuel, vai falar muito de Davi, não é? Davi e Saul vai falar sempre, não é? E nós vamos trabalhar agora a questão da monarquia unida. A monarquia unida. A monarquia unida, irmãos, nós vamos encontrar no capítulo, em 1 Samuel, capítulo 9 em diante. No capítulo 9 em diante nós vamos encontrar Saul, Davi e Salomão, não é? E para falar disso, nós temos que trabalhar também com a nomeação, né? Quem nomeou quem? Saul foi nomeado por Samuel, o escolhido pelo povo e aprovado, não é? Davi foi nomeado por Samuel, há um longo processo de aprovação, os irmãos conhecem, tal, ele era pastor de ovelhas e etc e tal, e foi aprovado pelo povo. Salomão foi nomeado por Davi e por Zadok e Natã. Eles aprovaram a chamada do rei Salomão, certo? E nesse interim, cada um teve sucesso também, não só foi fracasso, né? Então o sucesso e potencial de Saul foi a vitória sobre os amonitas, né? Davi, o sucesso e o potencial de Davi foi a conquista de Jerusalém, a derrota dos filisteus, o retorno da arca, a aliança e a expansão do império. Salomão foi fantástico, né? Davi e Salomão é muito destacado dentro desse contexto, né? Saul, por exemplo, o sonho e pedido de sabedoria, né? Pediu sabedoria, Deus deu sabedoria, ele administrou muito bem o império, construiu o templo e etc. Mas não só foi isso. Depois disso começou a vir os fracassos, né? A saber, Saul fez uma oferta impaciente. Saul coloca do povo sobre o juramento. Ele colocou o povo sobre o juramento inadequado. A desobediência às ordens na guerra
com os amalequitas e assim sucessivamente. Davi cometeu adultério com Betseba, assassinou Urias, fez o recenseamento do povo, a contagem do povo sem a ordem de Deus, né? Salomão, houve a aceitação das práticas religiosas, das esposas estrangeiras, do trabalho forçado, enfim, Salomão foi um fiasco, né? Salomão foi praticamente ele que instituiu, popularizou as bruxarias e os templos aos deuses, que em outros vídeos aí à frente nós estaremos falando de Quemons e etc, e vários deuses que ele estabeleceu o altar, fez altar, criou altar, não é? Então ele realmente se perdeu dentro desse contexto, não é? As falhas, os resultados dessas falhas, desses equívocos, no caso de Saul, por exemplo, as más decisões, a incompetência, a inveja, trouxe tudo isso de problema, trouxe bastante problema para Israel, né? Davi, a matança da família, os resultados das falhas. As más decisões dele, de Saul, trouxe incompetência, trouxe inveja, né, ao seu reino. No caso de Davi, houve uma matança na família, Amon, Absalão, Adonias, a rebelião no reino e etc. Absalão foi um fiasco, os irmãos sabem, né, e assim sucessivamente. Salomão teve problemas familiares e a divisão do reino. Então foram os resultados das suas falhas que trouxeram bastante problema, né? Nós vamos ter várias personagens, né, mas os mais conhecidos no livro de 1ª e 2ª Samuel, nós temos várias personagens, mas os mais conhecidos das personagens estão Davi, Saul, Ana, Penina, Eli e seus filhos, né? E com certeza essa questão do governo divino nas mãos humanas é uma lição fantástica, muito boa. O pastor Uziel Gomes está de parabéns, a CPAD, pelo excepcional trabalho, né? Então, naqueles dias, nos dias dos juízes, observe que no capítulo 21, versículo 25, diz que não havia governo, existia ali uma anarquia, há uma contraposição de monarquia e anarquia. A monarquia é a ordem, o reinado estabelecido, a anarquia é o povo sem lei, não é? Então, o que mudou com a liderança do Davi, o que houve, sabe? Houve uma mudança política, social, religiosa, econômica, houve as reformas, não é? Então, em contraste com juízes, onde se diz que o povo não tinha governo, mas é um contraponto, porque com Davi tomou medidas enérgicas, Davi tomou medidas sobre a orientação de Deus e colocou o povo dentro da direção da ordem governamental que Deus assim queria. Salomão também deu continuidade ao trabalho do governo de Davi, do seu pai, e fez um excelente trabalho no seu reino. Nós vamos com certeza mergulhar e navegar nessa história, nesse fator preponderante para a vida cristã de nós outros. Deus abençoe os irmãos. Tenha uma boa aula aos professores, aos mestres, aos superintendentes de escola dominical. Deus abençoe a todos. Conforme eu disse no início, eu sou o pastor Edivaldo Pereira, congrego aqui em Guarulhos e sou superintendente de uma das congregações aqui. E o nosso pastor-presidente, o pastor setorial, é o pastor José Wellington Costa Júnior, a quem deixo aqui meu abraço e a minha saudação de paz. Deus abençoe a todos, em nome de